Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 18, na qual nós trataremos do tema das revoluções inglesas. Esse é um tema que está intimamente relacionado ao tema da aula anterior, da Reforma, e nós veremos, portanto, a partir de agora, que a Inglaterra, primeiro, no movimento da Reforma, contribuiu para o reforço da autoridade real e, portanto, do absolutismo emergente do início da modernidade, mas depois reforçou as características internas do reino de uma tradição de governo limitado, representativo, tal qual nós vimos na aula sobre a Inglaterra medieval, desde as tradições anglo-saxãs e vikings. Você tem um governo com tradições de governo limitado, que passa pela revolta dos barões, pela Magna Carta, até estruturar o modelo de parlamento, tal como nós o conhecemos, com Câmara dos Lords, Câmara dos Comuns, a necessidade de convocar o parlamento periodicamente para aprovar impostos, para suprir a necessidade de subsidiar a administração, o governo nacional. Com a reforma e com a emergência da modernidade e do Estado-nação, cada vez mais o que era impedimento para a monarquia inglesa progressivamente vai se transformando em trunfos. Então você tem, durante a dinastia Tudor, que é a dinastia desse período renascentista, da reforma, da emergência da modernidade, que, como nós estamos vendo aí, perpassa os reinados do rei Henrique VII, do rei Henrique VIII, que está aí centralizado, dos seus filhos, Eduardo VI, Maria I, Elizabeth I. A igreja, que era um fator limitante para o rei, é nacionalizada na reforma, se torna a igreja da Inglaterra, e o rei, pelo ato da supremacia de 1534, se torna o chefe da igreja, portanto reforça a sua autoridade não apenas no plano político, mas também no plano religioso. E o parlamento, que era limitante, tem uma boníssima relação com a dinastia Tudor, porque do interesse do país e dos diversos setores da sociedade que o poder real se reforce, o povo querendo se livrar progressivamente das obrigações servis, das limitações feudais, a burguesia mercantil buscando o Estado nacional que lhe garante segurança, que lhe garante um mercantilismo com um sistema de pesos, de medidas, de moeda, de possibilidade de expansão colonial, de monopólios, de balanço comercial favorável, de metalismo, de tudo aquilo que perpassa o sistema econômico dessa época, e também a nobreza migrando de uma nobreza militar feudal para uma nobreza cortesã administrativa cada vez mais ligada à monarquia e à família real. Então, efetivamente, esse é o período de auge do máximo que a Inglaterra chegou próxima ao absolutismo monárquico. Quando a rainha Elizabeth morre em 1603, rainha virgem, sem filhos, um filho de sua prima, que é o rei da Escócia, herda o reino da Inglaterra. Então, efetivamente, forma-se uma união pessoal, que depois se fundiria numa união jurídica, entre o reino da Escócia e o reino da Inglaterra, formando aí uma Grã-Bretanha. Essa dinastia, que é a dinastia Stuart, começa com o rei James, que pode se traduzir para português como Jaime ou como Tiago I, e o seu filho, que é o que nos interessa, efetivamente Carlos I, governa. E aqui começamos efetivamente a entrar na questão principal. O rei Carlos era um crente fervoroso na ideia do direito divino dos reis, de que lhe foi conferido o governo da Inglaterra e da Escócia por Deus para o benefício do seu povo, tal como ele acreditava que deveria ser governado. Não apenas isso, mas promovia como política oficial a expansão desse Estado nacional forte e absolutista de direito divino também através da igreja estatal do Estado, a igreja oficial, que é a igreja anglicana. Inclusive nomeou um arcebispo de Canterbury extremamente conservador, também promotor do direito divino dos reis, o arcebispo Laud, que efetivamente começou a uniformizar através do Estado, tentar uniformizar as práticas religiosas dentro da Inglaterra, especialmente na liturgia anglicana. E isso desagradava, não apenas na Inglaterra, as minorias católica e puritana, ou seja, tanto católicas quanto da reforma radical calvinista, e, de outro lado, a Escócia presbiteriana, também de tradição calvinista, e a Irlanda, de tradição católica. Então, essa é a esfera de influência do governo inglês
perpassa essas comunidades em profundo desacordo e desarmonia religiosa em relação à política estatal oficial do rei. Não apenas a promoção dessa política, mas também a conter as revoltas, as rebeliões da implementação dessa política demanda dinheiro, que realmente será o grande problema do governo do rei Carlos. A dinastia Stuart não tem as mesmas boas relações que a dinastia Tudor teve com o parlamento. Por quê? Porque se por um lado a burguesia, os representantes da gentry nos comuns, e por outro lado a baixa e a alta nobreza, que são aqueles que estão representados no parlamento, se por um lado se interessa o reforço da autoridade real, por outro lado eles também fazem parte dessa divisão religiosa e são muito resistentes a esse modelo incipiente de capitalismo mercantil, a um aumento de impostos. Então, não apenas há um problema com a crescente demanda pelo financiamento do Estado, mas também uma discordância do parlamento com o tipo de política que esses impostos financiariam. Então, efetivamente, existe uma resistência do parlamento a conceder esses recursos para o Carlos, e o Carlos, usando a sua prerrogativa real, dissolverá o parlamento e governará durante um longo período em governo pessoal, governando apenas pela prerrogativa real, sem convocar o parlamento, e buscando resolver o problema do financiamento por todos os meios legais à sua disposição, sem precisar instituir novos impostos oficialmente pelo parlamento, tal como o direito inglês exigia. Algumas formas de levantar dinheiro ele conseguiu por meios legais, apesar de impopulares. Outros beiravam a ilegalidade. E aqui, por exemplo, existe o famoso caso do ship money. Existia na Inglaterra a tradição de que as cidades costeiras deveriam fornecer navios para a defesa marítima da ilha para a administração. Essa necessidade de ofertar navios diretamente migrou com o tempo para um dinheiro equivalente ao navio, portanto uma espécie de imposto, e o rei Carlos tentou expandir esse imposto também para o interior e elevar o seu valor, o que gerou uma revolta enorme dos cidadãos dessas cidades do interior e das próprias cidades costeiras, e inclusive o caso foi judicializado nas cortes inglesas e o rei ganhou por 7-5 num famoso julgamento, mas fato é que beirava essa legalidade, até que efetivamente revoltas históricas, especialmente na Escócia, que demandam a estruturação de um exército, o pagamento do soldo desse exército, ou da contratação de mercenários, que seja, mas que depende realmente de um fluxo de dinheiro que era impossível de se conseguir apenas pela prerrogativa real, e o parlamento teve que ser convocado. Existe uma grande especificidade de eventos nesse processo histórico, mas efetivamente o que é importante saber é que o parlamento teve que ser convocado, até que se convoca o que é chamado de o longo parlamento, que não apenas não fornece ao rei, tal como ele queria, apenas autorização para tributar, mas começa a representar esses anseios da sociedade por todas as arbitrariedades promovidas durante o governo Carlos, pelo uso excessivo da prerrogativa real, inclusive da taxação de impostos, de uma política religiosa uniforme, mas especialmente fazer tudo isso sem a aprovação do parlamento. Então você tem um longo parlamento que representa essa sociedade descontente e que tentará conter o governo de Carlos, tentará fazer o impeachment de alguns de seus ministros. Impeachment é um instrumento jurídico nascido na Inglaterra. O rei era impossível de ser demovido, mas os seus ministros sim poderiam ser declarados não aptos ao serviço público. Mas efetivamente a tensão de Carlos com esse parlamento chegará a um nível máximo, até que o rei, aqui representado, o rei Carlos, invade a Câmara dos Comuns e tenta prender 5 deputados da Câmara dos Comuns, o que realmente esgarça de forma definitiva a relação do rei com o parlamento. E o rei tenta efetivamente dissolver o parlamento, e o parlamento reage institucionalmente, declarando que
não apenas o rei não tem a prerrogativa de governar sem o consentimento e sem a escuta dos seus súditos, organizados em parlamento e segundo as tradições e as leis do reino, mas que o rei só é rei pela lei que o faz rei, ou portanto, contrariando diretamente a hipótese do direito divino, e quando a Câmara dos Lordes, a nobreza, se colocará ao lado do rei, a Câmara dos Comuns declarará que, na verdade, é ela, sendo Câmara eleita e representante das cidades, da burguesia e do povo, que é a verdadeira representante dos anseios da nação, até sobre a Câmara dos Lordes, que era a Câmara Alta, e efetivamente isso levará ao estopim de uma guerra civil. Então, é uma guerra civil entre os realistas, entre a nobreza e os setores mais tradicionais da igreja anglicana, apoiando o rei, por um lado, e os comuns, especialmente focados na burguesia e na gentry, nos pequenos proprietários de terra e na baixa nobreza rural, que apoiará o exército parlamentar, que será organizado por Oliver Cromwell, que terá efetivamente um sucesso militar frente à campanha realista. Oliver Cromwell organizou o exército de novo tipo, um exército não nos moldes tradicionais, mas nos moldes em que o nascimento não contava para a estrutura hierárquica e que tinha mecanismos de treinamento e de cadeia de comando muito superiores e inovadoras em relação aos exércitos tradicionais. Esse exército tem sucesso, e a fragilidade do governo do rei Carlos, com revoltas na Escócia, guerra civil na Inglaterra, rebeliões na Irlanda, realmente tornará impossível que o rei consiga se organizar definitivamente e, depois de várias batalhas, algumas com vitória realista, outras com vitórias parlamentares, efetivamente as forças parlamentares ganham a guerra com a prisão do rei. Depois da prisão do rei ainda tenta-se criar uma forma de governo monárquico, com o rei sendo instado a observar certas limitações, ou então abdicar em nome do seu filho, ou então já avançar para uma monarquia em que o rei é uma figura mais decorativa, mas fato é de que todas essas hipóteses são minadas inclusive pela resistência do próprio rei Carlos, que insiste no seu direito divino, na sua inocência e no fato de que é impossível ao rei ser, nas próprias palavras dele durante seu julgamento, eu não sei como um rei pode ser um delinquente, ou seja, o rei, sendo o rei, ele é a encarnação da lei e da tradição do povo e, portanto, impossível de que suas ações sejam contestadas. The king can do no wrong, o rei não pode errar pelo simples fato de que é o rei. Essa teoria é posta, obviamente, em xeque do lado puritano, lembrando que os puritanos, que são uma seita radical do calvinismo, inclusive na sua moralidade estrita, o que tornou o termo puritano um adjetivo, de uma pessoa muito estrita do ponto de vista moralista e religiosa. Os puritanos provêm da tradição reformada, que é muito mais democrática nos seus modos internos, de organização eclesial. Então, não é uma estrutura episcopal, é uma estrutura congregacional, uma estrutura de sacerdócio universal. Então, é uma estrutura muito disruptiva do ponto de vista da estrutura hierárquica que vigia na sociedade até então. E efetivamente o rei será julgado, condenado à morte, decapitado, e se instaurará uma Commonwealth, uma república puritana na Inglaterra com o comando de Oliver Cromwell. É importante citar que as pessoas podem se pensar que uma república seria um avanço democrático em relação à monarquia do direito divino pregoada pelo rei Carlos. Não é. Primeiro porque as duas opções, tanto a monarquia de direito divino quanto a república puritana, na verdade, elas ambas eram um retrocesso em relação à tradição de governo limitado, progressivamente cada vez mais representativo do reino da Inglaterra. Mas, efetivamente, a república de Oliver Cromwell foi uma república ditatorial, militar, na qual as convicções puritanas foram impostas ao país com a mesma fervura que era a uniformização anglicana pretendida pelo rei Carlos, e inclusive aboliu-se o Natal, jogos, danças em público, uma moralidade puritana muito estrita. Esse período da Commonwealth tem um avanço do ponto de vista da preparação da Inglaterra
para o seu futuro papel de potência marítima, com os atos de navegação de Oliver Cromwell, a busca cada vez mais por uma marinha mercantil e internacional que seria o sustentáculo do Império Britânico, mas é um processo que já vinha desde da Rainha Elizabeth, e efetivamente dura um pouco mais de uma década essa república, com o filho do rei, né, com o príncipe de Gales, no exílio, né, em França, e efetivamente essa república durará até a vida do Oliver Cromwell, que quando morre, seu filho Richard é declarado também Lorde Protetor, que era o cargo utilizado, mas o Richard não tem a mesma habilidade política do pai, não consegue sustentar e impedir a volta da monarquia com muita força popular e com muita força de um povo que não queria, nessa ditadura militar, republicana e puritana, a forma governativa do país. E efetivamente Carlos II restaura a monarquia. E apesar do seu reinado especificamente ser um pouco mais acomatado, era um rei que promovia muito o esplendor da corte como, né, um símbolo do retorno, né, da monarquia, etc. Dado que foi apoiado, né, e viveu em França, inclusive foi Carlos II que foi tutorado por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que as pessoas entendem como um teórico do absolutismo monárquico, mas nós falamos na nossa aula sobre absolutismo e modernidade, que isso é um pouco simplificador demais. Hobbes escreve exatamente nesse período da Guerra Civil Inglesa, e o que ele está justificando com Leviatã é um Estado forte o suficiente para tomar conta, não apenas da comunidade política, mas também eclesial, um Estado que seja monista, ou seja, um Estado que seja ele a decidir, né, as questões do país, inclusive as religiosas, para evitar as guerras de religião e ter no Estado a força possível, né, de resolver o impasse da guerra civil, mesmo que seja no rei ou numa assembleia de homens. Para Hobbes tanto faz, desde que o Estado exerça essa autoridade incontestável. Então, Carlos II ficará, apesar de que, dado que cresceu em França, começa a adotar uma política muito pró-católica, o que irrita não apenas os puritanos, mas os anglicanos da Igreja Oficial. E eu acho que é preciso que fique claro também o nível revolucionário dessa república. Aboliu-se a Câmara dos Lordes, aboliu-se o episcopado, aboliu-se o livro de oração comum. Então, é um evento muito traumático na história da Inglaterra, a República Puritana, e uma das justificativas pelos quais a Inglaterra, desde então, nunca teve vontade de voltar a ser república. Vai muito bem com a monarquia, obrigado. Então, ele restaura, né, essa monarquia, tal como era, anglicana, etc., mas passa a adotar medidas pró-católicas. Mais ou menos na mesma época em que ele declara uma indulgência para os católicos que tinham os direitos políticos restritos desde a reforma de Henrique VIII e da consolidação de Elizabeth, ao mesmo tempo em que na França o édito de tolerância aos huguenotes, aos protestantes franceses, era revogado. Então a Inglaterra sendo mais tolerante com os católicos, enquanto os católicos internacionais eram menos tolerantes com os protestantes. Isso gera diversas crises e efetivamente o seu irmão, que é o seu sucessor, que é o rei James II, ou Tiago II, como quiserem, o rei Carlos II, criptocatólico, segundo os historiadores, converte-se ao catolicismo no leito de morte. Seu irmão, o rei James II, já abertamente católico, tentará promover a inclusão de católicos no governo, ou seja, nomear ministros católicos, e aí já é demais para uma Inglaterra que é cada vez mais consolidadamente protestante, seja High Church anglicana, seja Low Church calvinista. E efetivamente a solução achada é fazer uma transição de cabeça, ou seja, nós não tocaremos na monarquia, mas nós trocaremos o monarca, e aqui o princípio é inafastável. Aqui declara-se que quem faz e desfaz reis e quem tem o poder jurídico para inclusive regular a monarquia e estabelecer o soberano é o parlamento. E o parlamento, então, convida a filha e herdeira de James II, Mary II, e seu marido, Guilherme de Orange, que é um príncipe holandês, né, stadtholder, né, da Holanda, que
venham à Inglaterra e assumam o trono, inclusive invadam a Inglaterra. O próprio parlamento convida uma invasão estrangeira, mas que efetivamente quando Guilherme desembarca na Inglaterra, James foge e vai viver com a sua família do seu segundo casamento na França, e já abertamente católico. E essa família do James II e seus sucessores seriam os pleiteantes, reivindicantes do trono inglês pela linha católica, que seria apoiado pelas potências católicas continentais durante algumas décadas. Mas efetivamente na Inglaterra sedimenta-se então com essa invasão que não precisou ter derramamento de sangue porque o rei antigo fugiu, e portanto essa revolução sem derramamento de sangue, que é chamada de a Revolução Gloriosa, 1688, estabelece os dois princípios: a perenidade da religião protestante como a religião oficial da Inglaterra. Inclusive, até hoje, nas leis inglesas, católicos, ou mesmo aqueles que se casam com católicos, são proibidos de assumir o trono ou estar na linha de sucessão ao trono inglês. E, por outro lado, o princípio da supremacia parlamentar, ou seja, o rei é rei porque a lei estabelece que ele seja o rei, estabelece os critérios de sucessão e etc. E essa lei é posta pelo parlamento, inclusive é alterável pelo parlamento. Então o parlamento não é um órgão consultivo ou chancelador das decisões do rei, mas o rei é rei pela lei que o parlamento cria. E aí inverte totalmente o conceito, né? Até então estabelece, né, firmemente um princípio da supremacia parlamentar, que é um princípio, né, democrático, e que faria da Inglaterra progressivamente uma democracia quando o eleitorado para o parlamento fosse, né, progredindo cada vez mais, né, expandido cada vez mais por reformas eleitorais. Inicialmente, essa monarquia é uma monarquia então constitucional, porque há limites constitucionais na lei e na forma de organizar o país que limita a monarquia. Mesmo que a Inglaterra não tenha uma Constituição una escrita, ela tem documentos constitucionais esparsos, tal como é a Magna Carta, tal como é o Habeas Corpus Act, tal como é o documento que William e Mary são obrigados a assinar, que é a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, que estabelece parlamentos periódicos, que estabelece a impossibilidade de um exército real em tempos de paz que não seja autorizado pelo parlamento, que estabelece, né, o controle fiscal do país no parlamento, né, todas as questões, né, que foram objetos de disputa durante o reinado de Carlos I. Então você tem esse Bill of Rights que sedimenta essa monarquia constitucional, mas que inicialmente ainda não é parlamentarista, estrito senso. O rei, aqui Guilherme III, e posteriormente a rainha Ana, que era a irmã e sucessora da rainha Mary, que foi a última rainha a se negar a sancionar uma lei do parlamento, portanto exercer veto real sobre uma lei do parlamento. Os Stuart, os últimos Stuart, ainda governam, ainda dirigem o Estado, ainda determinam a política externa e a política interna, e fazem a guerra e promovem a paz, etc, etc. É apenas com a quebra da dinastia Stuart, quando a rainha Ana morre sem filhos e católicos, que seriam os sucessores da linha do segundo casamento do James II, são excluídos da sucessão, que o parlamento, né, estabelece, ainda nos últimos anos da rainha Ana, uma sucessão essencialmente protestante na linha de uma parente próxima, que era a princesa Sofia, casada com um eleitor de Hanover, e portanto a dinastia hanoveriana, né, a dinastia dos Hanover, assume o trono da Inglaterra. É a dinastia que, com mudanças de nome, em tese até hoje governa a Inglaterra. Quando a rainha Vitória casou com o príncipe Albert, assumiu o nome de Saxe-Coburgo-Gotha. Durante a Primeira Guerra Mundial, com a guerra contra a Alemanha, muda-se o nome para o mais tradicional dos castelos ingleses, que é o Castelo de Windsor. Então, até hoje, a família real de Windsor. Mas quando os Hanover assumem o governo da Inglaterra, eles, alemães que eram, e recebendo uma potência internacional na mão para governar, o rei Jorge I não gosta muito da tarefa, nunca aprendeu inglês, gostava de ficar em Hanover, não gostava de ficar em Londres, então estabelece um sistema efetivamente em que delega a maior parte dos poderes reais da prerrogativa real para o gabinete de ministros e para um First Lord of the Treasury, né, um ministro responsável pela execução do orçamento, que é
o grosso da parte governativa, e também um First Minister, né, que se tornaria então o ofício, né, o cargo, o gabinete do primeiro-ministro, né, e seria dado ao Walpole, que está aí, que é o primeiro-ministro da história da Inglaterra, já na dinastia Hanover, e não na dinastia Stuart. Então, efetivamente, será essa trajetória que cada vez mais limita o poder do rei, estabelece a supremacia parlamentar e depois gira do rei o dia a dia, mesmo que os reis, mesmo na dinastia Hanover, continuem exercendo prerrogativa real e se envolvendo em política de um nível bastante razoável, e nós poderíamos depois em próximas aulas verificar como a monarquia foi girando de uma monarquia constitucional, estrito senso, para uma monarquia parlamentar cada vez mais simbólica do papel do rei, apesar de que ainda hoje o rei não tem papel estritamente simbólico. Poderíamos também abordar isso em aulas futuras, qual que é o papel das monarquias constitucionais na direção, especialmente na Europa, na direção dos seus países, mas efetivamente consolida-se no início da dinastia Hanover esse sistema, que seria um sistema que casaria muito bem com a emergência da modernidade e casaria muito bem com a ascensão política da burguesia e dos proprietários de terra da pequena nobreza, e que seria efetivamente esse sistema político em que ocorre, né, um giro da monarquia e da aristocracia para, né, o sistema político do parlamento, onde a ascensão da burguesia e dos proprietários de terra e da baixa nobreza efetivamente seria uma locomotiva desse Estado e tornariam a Inglaterra a verdadeira potência, né, mundial, inclusive um dos motivos pelo qual, né, a Inglaterra será a promotora da Revolução Industrial e, portanto, né, do desenvolvimento do capitalismo industrial e do Império britânico, que alcançará o posto máximo no século XIX. Mas é importante frisar que esse movimento, né, que é do movimento do século XVII, né, dos meados, na meiuca do século XVII, é o mesmo período em que você tem o auge do absolutismo monárquico no continente. É o período de Luís XIV e a Corte de Versalhes. É o período, né, da incontroversa continental do absolutismo monárquico. Mas é assim que funciona a história. O auge, né, na Europa continental do absolutismo é o mesmo momento em que ele, utilizando-se já das estruturas prévias, né, de limitação do poder real da monarquia inglesa e catalisado pela falta de homogeneidade religiosa dentro do reino, chegará a esse sistema constitucional parlamentarista que será o start, né, do processo democrático na Inglaterra e na Europa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo, e nos veremos no próximo.